8 da manhã, 24 minutos. Só nesta semana, aqui em Alagoas, foram registrados 3 casos de pacientes psiquiátricos com surtos. Como agir e ajudar nestas situações? A gente conversa sobre isso a partir de agora com a psicóloga Solange Guastaferro. Doutora Solange, bem-vinda mais uma vez ao BG. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos assistem, né? Eu acho difícil essa situação, né? Eu ia falar isso, uma situação difícil, um assunto relevante diante de situações que todo mundo pode se deparar, né, doutora? Eu estava me perguntando se existe um procedimento, por exemplo, às vezes padrão para lidar com situações como essa, ou se é muito no momento que está acontecendo. Como é que a gente deve agir? Bom, primeiro a gente deve entender, né, que um surto qualquer um de nós pode ter, né, é um fato, mas tem algumas predisposições que acometem pessoas que já têm um transtorno, né, uma esquizofrenia, um transtorno afetivo bipolar, um transtorno borderline, são doenças que tem a tendência de ter surtos, né? Vamos dizer assim. Mas qualquer um de nós pode ter. É uma desorganização do nosso cérebro e ele tem um excesso de dopamina por algum motivo, algum gatilho, alguma coisa que ouviu, alguma coisa que sentiu, alguma coisa que viu, né? Uma perda, por exemplo, né? Esse último caso foi um relacionamento que terminou. Então, a falta daquela pessoa, né? Terminar um relacionamento, por exemplo, aquela pessoa é a que mantinha ele organizado. Quando essa pessoa sai, é uma desorganização no cérebro, né? Então, a gente precisa entender que é uma doença. Então, quando a gente estiver diante de um caso assim, a gente tem que ter, primeira coisa, compaixão e empatia, né? Saber que aquilo é momentâneo, é um surto e que vai passar, né? E aí a gente tem que tomar algumas providências para poder ajudar essa pessoa, né? Não é agressivamente, nem pela força física, né? Eu acho que o primeiro passo, compaixão, empatia. E assim, não confrontar a pessoa, porque normalmente, né, Bruno, as pessoas têm, por exemplo, a esquizofrenia é uma doença onde a pessoa ouve vozes, ouve comandos, né, e esses comandos são sempre muito agressivos, né, então a gente precisa entender que é uma doença, né, e a gente precisa tratar como doença. Então, primeiro momento, ver se essa pessoa está medicada, né, se ela não se medicou, procurar fazer com que ela, né, tome a medicação, chamar o psiquiatra, né, o médico que está cuidando, o psicólogo que está cuidando dessa pessoa, porque essa pessoa, se é uma pessoa que já teve outros, ela precisa sempre estar em tratamento, não tem como. Quando você fala em confronto, por exemplo, doutor, isso pode vir nessa forma, às vezes, de discordar ali do que a pessoa está falando, ou até mesmo ser mais violento na fala, tentar conter, tudo isso está nessa parte de confronto que a gente deve evitar numa situação ali como essa. Isso, a gente deve estar... Porque assim, muitas vezes as pessoas elaboram pensamentos, né, que fora da realidade, mas que para ele é real. E se a gente for confrontar, ele vai ficar mais agressivo ainda, esse indivíduo, essa pessoa, né? Então a gente tem que aceitar. Eu sou Deus. Muitas vezes tem essas alucinações. Eu sou Deus, eu vou fazer, vou acontecer. Ah, tá certo, você veio com essa missão. Qual é a sua missão, então, né? E aceitando o que a outra pessoa vai desarmando, né? Ela vai desarmando, Quando você aceita, né, o que ele está falando, mesmo sendo fora da realidade, fora do contexto, a gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar e não confrontar, porque se você for confrontar, ele vai ficar mais nervoso, né? Procurar tirar, se está num lugar barulhento, se está num lugar cheio de gente, isso também pode atrapalhar muito mais ainda o surto, né? Procurar afastar essa pessoa desse lugar conturbado, né? E chamar pessoas especializadas, chamar um SAMU, chamar um médico realmente, um psicólogo que vai acalmar. E assim, se ele está, por exemplo, muito agressivo, né, procurar deixá-lo sozinho para que ele não se machuque, tomar cuidado, né, para que ele não se machuque e não machuque outras pessoas, né. Então, sempre na conversa, né. Tem um filme na Netflix que fala muito sobre Três Cristos, né.
eles estão internados, né? E os 3 acham que são Jesus Cristo. Então aí é feito, né? Tem todo um tratamento, tudo, e mostra ali muito como é essa doença, né? Uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, né? Um transtorno borderline, pode surgir esse surto. Então é sempre assim, Bruno, falar para as pessoas, né? Bem claramente. Tenha calma, mantenha a sua calma, né? E tenha empatia, tenha compaixão, tenha, né? Porque é assim que a gente vai ajudar essa pessoa, né, a passar por esse momento. É um momento. Né? É um momento até de auxílio de quem está na situação, de ajudar, na verdade, diante disso. Tentar acalmar com as dicas que a doutora Solange passou para a gente agora, muito importantes para a gente agir de forma correta e aí sim conseguir lidar com a situação. Doutora Solange, muito obrigado pelos esclarecimentos e a participação mais uma vez. Um ótimo final de semana. Eu que agradeço a toda a equipe, a todos, e um ótimo final de semana para todo mundo. Tchau!